Obrigado, então muito boa noite a todos. Agradeço a vossa presença e agradeço à REP, na pessoa do Carlos Nora, pelo convite para fazer esta apresentação. Esta apresentação é uma forma de partilhar um bocadinho convosco a minha experiência enquanto operador de estação remota. Para vos enquadrar, eu não tenho possibilidade de instalar antenas no telhado, o condomínio não deixa, e então tive de arranjar uma solução para operar. Não é? Ou operava com uma antena de janela, mas o meu objetivo é o DX e os concursos, e por isso não ia ter grande sucesso, ou então tentava arranjar uma solução. E com a ajuda de amigos, principalmente de um amigo que me deixou instalar as antenas lá, consegui então ter uma estação remota. Então, quais são os motivos para montarmos uma estação remota? Obviamente, se tivermos uma casa com um terreno monstruoso em cima do monte, não vamos sequer pensar nisso, não vamos pensar numa estação remota. Mas nos tempos que vivemos, cada vez é mais difícil montarmos antenas nos telhados. Os condomínios opõem-se, não é? Até há pouco tempo, digamos assim, a lei estava do nosso lado, protegia-nos e podíamos montar as antenas que quiséssemos, era só dar conhecimento. A partir de 2000, penso eu, a coisa mudou e a partir daí já tivemos que pedir autorização, é preciso a maioria dos condóminos aceitar e aí já complica mais um bocadinho. Então, quem tem restrições de montagem de antenas, não é? Como a falta de autorização do condomínio, que é o mais normal, quando não temos grande espaço para grandes antenas, não é? Quando moramos em prédios, nem sempre é fácil montar grandes direcionais, dipolos para ondas mais longas, não é? Quando temos muito QRM, que também é o caso de quem vive nas cidades, principalmente agora com o advento dos LEDs, temos vindo a notar muito QRM nas nossas bandas, e QRM muito forte. Quando temos habitação temporária, ou seja, quando a nossa casa é alugada, também é difícil ter a autorização do condomínio, não é? Porque a casa não é nossa, e então é muito mais difícil. Para já temos que ter a autorização do proprietário para o representarmos numa assembleia de condomínio. E depois, como é alugada, as pessoas ficam mais de pé atrás. Ou então, para quem viaja muito em trabalho ou em lazer, que também é o meu caso, passo normalmente a semana fora de casa e então operar uma estação remota é uma grande vantagem, não é? Senão tinha de andar com as trouxas todas atrás, lá está, montar quando desce, quando não desce não montava, e assim permite-me operar sempre de qualquer sítio que esteja. Se aparece o DX, normalmente posso tirar um minutinho ou dois e tentar fazer aquela estação rara, que nem sempre aparece às horas que nós estamos no rádio, não é? E assim permite-nos estar mais tempo disponíveis para o rádio. Por exemplo, já cheguei a fazer contactos dentro do metro através do telemóvel, não foi do telemóvel, digamos assim, mas operei remotamente a minha estação e em telegrafia fiz o QSO com uma estação DX, coisa que não poderia fazer se não tivesse uma estação remota. Ora bem, há pessoas que perguntam se isto é legal, se operar remotamente é legal, porque utilizamos a internet. De facto, a nossa legislação em Portugal é muito omissa. Eu li em qualquer sítio um parecer da Anacom em que eles diziam que consideravam a internet até à estação como se fosse uma extensão do cabo de microfone, porque de facto não nos dá vantagem como dá, por exemplo, no DMR, não é? Que com a internet leva o sinal, neste caso leva o áudio e depois o sinal é transmitido puramente por rádio. É muito diferente do DMR ou de outro tipo de transmissões desse género, não é? Nós só levamos o sinal de áudio, digamos assim, é como se fosse um microfone muito comprido, com um cabo muito comprido, que vai de onde estamos até à estação. Não nos dá qualquer vantagem a nível de DX ou concursos.
até pelo contrário, mas isso vamos ver um pouco mais à frente. Por isso, temos de utilizar a estação como utilizamos outra estação de outra pessoa qualquer, ou mesmo a nossa, não é? Por exemplo, há associações que têm uma estação remota, que é uma vantagem, não é? E é um atrativo também para os sócios, e deixo o reto também à REP, para quando montar a estação, que eu acho que ainda não está na sede, para colocar uma estação remota que não é tão difícil assim, e é um atrativo para os sócios serem, ou aliás, para os radioamadores serem sócios, porque há muitos radioamadores que não têm a possibilidade de montar antenas, muitos mesmo, e então não lhes dá grande vantagem serem sócios, não é? Da REP, ou de outra associação qualquer, obviamente. E tendo essa possibilidade de operar a estação remotamente, porque nem toda a gente é de Lisboa, nem toda a gente pode ir à sede, não é? Como quando tinha a estação na sede anterior, tendo a estação remota, visto que é uma estação, é uma associação de âmbito nacional, não é? Se tiver uma estação remota, eu acho que será um atrativo para a angariação de novos sócios, principalmente de sócios mais novos e que não têm a possibilidade de ter uma estação em casa. Mas sim, é legal, não há problema nenhum, temos de operar como se estivéssemos lá, sempre seguindo as regras. Ora bem, outra questão é se os QSOs contam para o DXCC, e a resposta é que sim. Desde que os transmissores e receptores estejam localizados dentro de um raio de 500 metros, que é o que interessa, porque neste caso, e para efeitos de rádio, o que interessa é onde estão as antenas e os transmissores. Isso é o importante, e não onde vai o sinal de voz, não é? Lá está, torno a repetir, é como se tivéssemos um cabo de microfone ou um cabo da chave de Morse muito grande e muito comprido, isso não há problema nenhum. Nós podemos estar fora desde que a estação, composta pelos transmissores, receptores e antenas, estejam num raio de 500 metros. Por isso é completamente válido, está nas regras, a regra número 9 do DXCC, é completamente válido para o DXCC, não há problema nenhum, nem nos concursos, que é algo que interessa a alguns, a outros nem tanto, mas se é permitido o uso de estações remotas. E de facto sim, está lá pelo menos em alguns, nos maiores, é permitido a operação remota, desde que todos os transceptores, antenas e os receptores estejam no mesmo local, não há problema nenhum operarmos remotamente. E há várias já que o fazem. Quando começou o Covid, houve um aumento exponencial de operações remotas no CQWW e no WPX, nomeadamente, que são os mais importantes, digamos assim, e houve uma grande adesão a este modo de operação remota, em que os participantes podem estar em qualquer local do mundo, desde que tenham permissão para operar naquele país, não é? Desde que tenha licença CPT, quando são países dentro da União Europeia, dentro dos aderentes da CPT, mas tendo essa permissão para operar noutro país, não há problema nenhum e podem fazê-lo sem qualquer tipo de problema. Agora também há uma nova modalidade, mas aí pronto, é tipo uma modalidade de vale tudo, em que dá para fazer retransmissão. Como fazem, esta nova modalidade que criaram é para chamar um bocadinho os jovens, ou seja, os operadores de concursos o que fazem é, operam remotamente e fazem a transmissão ao vivo no YouTube, na Twitch, de forma a captarem também um bocadinho mais de jovens, como faz a Remote Time Radio, que para já é maior e tem muitas visualizações, e isso potencializa também o gosto dos jovens pela rádio. Acho que eles estão a fazer um bom trabalho nesse sentido, e têm já bastantes jovens que eles deixam operar as mega estações que têm, com antenas de stack umas em cima das outras, com 1,5 kg, antenas brutais e lugares muito bons, e então eles deixam operar
os jovens de forma gratuita essas estações. Isso faz com que chame os jovens para esta modalidade que está a ficar cada vez mais envelhecida e por isso temos de fazer alguma coisa para isso. E a parte da estação remota é uma solução, não é? Porque nem todos conseguem montar as antenas e nem têm dinheiro, se calhar, para comprar um transcetor. Ora bem, se posso usar qualquer tipo de ligação à internet. Neste momento, eu diria quase que sim, na generalidade. Neste momento temos internet bastante boa de fibra em casa, e mesmo a internet 4G, se tiver forte, dá para fazer isso. Claro que nem todos os sistemas darão com 4G. A Flex tem algum constrangimento no 4G, não sei que tenha uma velocidade boa na célula, mas tem alguns constrangimentos, porque não vem só o áudio, vem também o pan adapter e isso ocupa uma largura de banda grande. Convém então ter uma boa largura de banda, não é só a velocidade de upload e download que interessa, interessa muito a latência. A qualidade da internet, não é quantidade, digamos assim, não é? Porque às vezes as pessoas deixam-se iludir por aqueles números gigantescos dos 100 megas e 200 megas, aquelas coisas todas, de download e de upload e não sei o quê, mas depois se a qualidade da internet, ou seja, tiver um ping, uma latência muito alta, depois vai criar um atraso no áudio e vai-se notar muito. Por isso convém ter uma internet com boa qualidade. Há aí alguns sites, eu não faço no speed test, porque ele liga-me ao servidor da Vodafone e isso é um bocado faccioso, então testo com outros servidores na Califórnia ou em Nova York, ou o que seja, e aí é que testo mesmo o ping e o jitter. O jitter digamos que a falha ou as falhas que existem entre os pings sucessivos, não é? Ou seja, o sinal, os pacotes de sinais podem ter falhas e podem ter variações na velocidade entre os pacotes, e isso aqui é o jitter. Também convém ser baixo. Normalmente 2 milissegundos é o ideal e consegue-se com a internet de hoje em dia de fibra, consegue-se esse tipo de valores, tanto de ping ou de latência, como de jitter, consegue-se bons valores e o delay é muito, muito reduzido, quase que não se nota que estamos em remoto. A maior parte das pessoas não notam que eu estou em remoto. Ora bem, então, o que é que precisamos para operar remotamente? Isto, no fundo, divide-se em três grandes partes. Temos de transmitir o áudio, temos de arranjar maneira do áudio ir até à estação e da estação para nós, não é? Onde quer que estejamos. Temos de controlar o rádio, a frequência, o modo, os filtros, tudo isso, a parte de transmissão, a PTT, no caso de se fazer CW, também o sinal de CW, e para isso é preciso controlar, precisa que o rádio tenha uma porta série ou através de cabo de rede, USB, CAT, ou sistema CIV da Icon. Não é? Os rádios mais antigos já não dão para fazer a operação remota, não é? Precisam de ser rádios que tenham software para controlar esse rádio, que dê para controlar através do PC. E depois temos de controlar a estação. Controlar a estação é muito mais do que o próprio rádio em si, é para controlarmos tudo que faz parte da estação. Desde computadores, o controlador os comutadores de antenas, os rotores, os amplificadores, quando são antenas automáticas, motorizadas como a Step IR, a Ultrabeam, também temos de controlá-la remotamente, não é? É muito mais difícil, claro, remotamente do que localmente, não é? Que com um computadorzito à mão consegue-se, o rotor também, todos eles têm o comando para rodar, mas tudo isto também é possível fazer remotamente. Isto é muito simples para usar, não é tão simples assim para implementar. Para quem está a construir a estação não é tão simples como depois o utilizador. É claro que isto
tudo complica quanto mais queremos adicionar à estação. Né? Se tivermos uma estação com uma antena Windham, por exemplo, uma multibanda qualquer, 100 watts e o rádio, não é preciso para nada, não é? Basta mesmo o rádio, um PC ou não, vou já explicar porquê, e uma tomada para corte de energia. Esta tomada é muito importante. Eu tenho duas na minha estação, uma que corta a energia do amplificador e outra que corta do rádio e do PC. E tem ainda outra que não é bem uma tomada, mas é um relé controlado por Wi-Fi também, que me desliga o rádio, só o rádio, e que me faz a PTT quando eu quero. Por isto, porque o Flex às vezes precisa para atualizar ou coisas assim, precisa que se ative a PTT, então arranja aí forma de fazer isso remotamente. Então vamos ver quais são as soluções. Eu não vou falar de todas, como é óbvio, há milhares de soluções para fazer isto. Eu vou só falar das soluções que eu conheço melhor, algumas ou a maior parte delas usei, e que são mais fáceis, digamos assim, de implementar, que não seja preciso tantos conhecimentos para fazê-lo, porque por VPNs e coisas assim é muito mais complicado. É preciso ter um conhecimento informático um bocadinho mais avançado. Com estes sistemas que vou falar é mais fácil de implementar. Ora, temos o Remote Rig. O Remote Rig são duas caixinhas que comunicam uma com a outra. De um lado vamos ligar o rádio, do outro vamos ligar o PC, o microfone. Basicamente é isso. E temos aqui várias formas de usar o Remote Rig. Estas caixinhas são muito engraçadas e funcionam muito bem. Há várias formas. Uma delas é com o painel destacável, onde o corpo do rádio fica na estação, onde temos as antenas, essas coisas todas, e o painel destacável vem connosco. O painel destacável ligamos então à caixinha, ligamos o altifalante, o microfone, a chave de Morse, e com uma ligação à internet, depois de estar configurado, estamos prontos a operar. Esta solução é engraçada porque temos o painel do rádio e parece mais que temos o rádio ali à nossa frente, né? Dá uma sensação melhor de operação. Por isso temos esta parte ou esta solução com as caixas Remote Rig. Outra solução que era usada na Rádio Arcala, nos finlandeses, e isto foi feito especificamente para eles, a pedido do Marty Lane, foi feito para eles a versão Twin. O que é a versão Twin? São precisos dois rádios, onde está na parte onde tem as antenas, não é? Na parte da estação, e a outra será a parte de controle. Essa parte de controle, o rádio só usará a parte aliás, não usará a parte de RF, usará tudo o resto, os comandos dos botões, o dial, tudo isso, o visor, mas não a parte da RF. Toda essa parte será, digamos, excluída pelo sistema, não é? Por isso, o que ele vai fazer é mandar o áudio e tudo isso para a caixa, e vai enviar todos os comandos CAT, digamos assim, do rádio, através da caixa do Remote Rig. Mais uma vez, é uma solução que é um bocadinho mais agradável, porque dá-nos a sensação que estamos mesmo a operar o rádio localmente, não é? Não se nota grande diferença, e é usada para esse fim. Claro que fica muito mais caro, porque temos de ter dois rádios iguais e nem todos dão para isso. Só alguns equipamentos é que são suportados na versão Twin. Depois temos a versão mais simples, onde só temos um rádio normal, um rádio normalíssimo, que era a que eu ia instalar, depois não cheguei a instalar, mas seria com esta solução, onde de um lado temos então o rádio, amplificadores, o que seja, e do outro temos um PC com todos os softwares que usamos, e a caixinha que será como se fosse o nosso rádio, onde nós ligamos o speaker, o chave de Morse, microfone, e com uma ligação à internet estamos prontos a sair para o ar. Outra solução que eles têm é a solução portátil, aí teria, em vez de serem as duas caixas grandes,
será a caixa principal que está na estação, e depois um dongle, tipo uma pen USB, onde ligam um headset e estão prontos a operar também. Esta solução é boa para portátil, para quem viaja muito, para não andar com a outra caixa atrás. Esta solução é também muito engraçada. Ora bem, quais são as vantagens desta forma de fazer estações remotas, né? com as caixas do Remote Rig? Não é necessário uma PC na estação, além de eu achar que será aconselhável, não é? Sempre um PC, mas não é necessário, não é mesmo preciso. Na solução Twin e na do painel temos mais a sensação de estarmos a usar o rádio, e eles têm bastantes soluções para controlar tudo remotamente, desde amplificadores aos computadores, às antenas Step-IR, ultrabeams e afins. Eles têm soluções para tudo, para controlar tudo remotamente. Desvantagem é que o preço é altito. Estas caixas custam à volta de 700 euros, penso eu, as duas. E depois não é fácil de configurar. Também é preciso ter alguns conhecimentos informáticos de IPs e coisas assim para configurar estas caixitas. Depois tem uma limitação, só se pode usar um operador de cada vez, e não dá para fazer várias ligações simultâneas. Outra solução, esta foi a que eu usei durante muito tempo, continuo a usar não na minha estação remota, mas para operar outras estações, às quais tenho acesso, que é o Remote Hams. O Remote Hams, o que é? É um software, basicamente um software, que se liga ao equipamento, tem suporte para vários equipamentos, e depois tem digamos, um site onde se vai ligar, onde as pessoas se vão ligar e que liga através do IP ao nosso rádio. Isto permite que vários utilizadores, através da aplicação Windows, que é gratuita, ou da aplicação Android, que é paga, mas custa 15 euros, uma coisa assim, permite que vários utilizadores se liguem. Esta solução é mais indicada para o caso das associações, como eu tinha falado há um bocado. Não é nada difícil de configurar. Este é o software de servidor, é o software que está onde está o rádio. É muito fácil de configurar. Isto aqui configura-se em menos de meia hora. Isto em 10 minutos está pronto a andar. Há vários tutoriais no site deles e no fórum da Remote Hams que explicam exatamente, até para vários rádios em específico, quais são as configurações. Mas isto é muito fácil de configurar. É abrir duas portas ou três. Não, neste momento acho que só são duas que são precisas de abrir. E está pronto a andar, desde que se saiba configurar o rádio, como se configura no log, o CAT, essas coisas todas, está pronto. Basta um modemzinho de som, ou então, por exemplo, com 590, o TS590S USG, ou outro rádio qualquer com USB, como o 7300, é básico. Com um cabozinho USB faz-se a estação remota com meia dúzia de euros. Por isso é a forma mais simples e mais barata de se montar uma estação remota. Eu usei esta configuração muito tempo, né? Esta solução. Esta era até a minha configuração. Como viu, é muito simples de configurar. Configurar aqui as comms, o driver, é como nós configuramos, por exemplo, para o WSJT e coisas assim, não é nada do outro mundo, não é? E esta é a parte do cliente, ou seja, onde todos os operadores que se ligam à estação veem um interface deste género. Esta já está um bocadinho desatualizada, era a versão 8, tem a versão 9 que é um bocadinho diferente do interface, mas as funções são basicamente as mesmas. E vários operadores podem estar aqui ligados. Só um pode operar de cada vez, não é? Ou emitir de cada vez, mexer no rádio. Mas todos têm acesso a mudar o outro V e ouve
o que é que o outro está a fazer, por isso é uma solução boa para clubes e para associações que queiram ter os vários sócios ou dar a possibilidade aos sócios de operarem uma estação. Esta é a tal versão 9, que estava em versão beta, mas já está em versão final, na altura que fiz isto. Tem aqui a listagem das estações todas que existem, é só clicar 2 vezes em cima e ele liga-se à estação. Claro que tem de ter permissão do dono da estação para operar e mesmo para lá estar. Há muitas que nem sequer permitem mudar a frequência ou estar lá se não for membro do clube. Por isso tem muitas formas de segurança para evitar o mau uso da estação. Ora bem, depois a Remote Hams tem um equipamentozinho, um interface para operar ou tablets ou mesmo os PCs para podermos usar a nossa chave de Morse e o nosso microfone do rádio, que é este interface que é o Warp, que no fundo é como se fosse uma placa de som, digamos assim, onde ligamos o nosso microfone e a nossa chave de Morse. Isto anda à volta de $180, penso eu, este equipamento. Normalmente é esgotado, mas acho que eles fazem, se for encomendado. Mas é engraçado este sistema. Eu nunca tive o Orb, mas tive para comprar, mas como não, era para mudar o sistema. Este software, deixa eu ver se aqui dá para ver, aqui não dá, eu não coloquei, mas tem forma de controlar o amplificador e o rotor da antena. Eu tinha o meu rotor também controlado por aqui, pelo Remote Hams, e na altura ainda não tinha amplificador. Mas já testei com o amplificador e também funciona bem. Tem a parte de chat, tem cluster também, a parte do Android para o telemóvel tem cluster incorporado, é só clicar 2 vezes ele muda a frequência automaticamente, está muito bem desenvolvido. É a solução que recomendo, pelo menos para começar, é esta porque é grátis e nós gostamos todos de coisas grátis, quanto mais barato melhor. Esta é a aplicação para Android, não é? Que tem aqui o dial, a PTT, tem os vários comandos, tem os sliders para os filtros, essas coisas todas, volumes, essas coisas todas, mais comandos, aqui o cluster, como eu vos estava a dizer, tem macros de Morse e free text para mandar Morse também, por isso é possível fazer contactos de telegrafia, não manipulação manual, como é óbvio, mas com macros. Dá para fazer isso também pela aplicação Android e pelo Windows, claro. Vantagens do Remote Hams deste sistema. O software para PC é gratuito, o software para smartphone anda à volta de 10 euros ou 15 euros, não sei quanto é que está agora. Pode ser operado por vários operadores, como eu tinha dito, é uma vantagem no caso dos clubes e associações. Tem uma integração com o software de logs e de digitais muito simples. Ele emula um K3 através de uma porta, faz uma porta virtual, e nós dizemos ao nosso log que estamos a operar um K3 na porta, normalmente é 5, na COM5 que ele cria, mas pode ser outra qualquer. Ele cria uma COM, nós dizemos que nós estamos a operar um K3 naquela COM com aqueles baldes, 38.400, acho eu, uma coisa assim, e então o log vê esse K3, digamos assim, a frequência, o modo, tudo isso. Por isso tem uma integração com os softwares de log e com os softwares digitais. Funciona muito bem. Depois tem um fórum que tem um bom suporte técnico, tanto pelos criadores do software como pela comunidade em si. Temos sempre a resposta às nossas perguntas, às nossas dúvidas através do fórum. Isso é uma mais-valia. A única desvantagem é que não possibilita a versão Twin. Ou seja, nem com o painel destacável. A única forma de o fazer é com o K30 ou o K30 Mini, que é um bocado caro,
K30 é a versão de K3 normal sem a versão RF, mas mesmo assim é caro. E o K30 Mini é uma versão um bocadinho mais pequena do K3, é quase um KX3, mais ou menos do género. Mas de resto não suporta outro tipo de equipamentos lá ligados. Outra solução, que é a que eu uso agora, que vocês veem também no meu painel de fundo, é o Flex Radio. A Flex, para mim, é a melhor forma de se ter uma estação remota por vários motivos. Há inúmeras formas de se ligar. Temos a parte do cliente PC, que é o Smart STR para Windows, e temos a versão Macintosh também para macOS, mas essa é paga, do macOS, a do Windows é gratuita. Temos o Maestro, que é no fundo um painel, digamos assim, é como se fosse o painel do nosso rádio, tiramos da parte de trás e ficamos com o nosso painel, que tem também o Pan Adapter no próprio painel, é como se fosse um tabletzinho com os botões, que é a versão que eu tenho também, é a solução que eu tenho. E também há a aplicação para iPhone e iPad, por isso há muitas possibilidades. O que nós temos de vantagens no Flex é que podemos ter, por exemplo, o nosso Pan Adapter mesmo remotamente, coisa que é um bocadinho mais difícil fazer se não for com este sistema. Dá para fazer por remote desktop ou por túneis VPN, mas não é tão fácil. Aqui é super fácil de configurar, aquilo até é praticamente automático. Se o nosso router tiver o NPN, nem sequer precisamos de abrir portas, ele abre automaticamente, e por isso é muito fácil de configurar, é quase ligar e está feito. E depois permite uma série de coisas. Temos vários softwares que se integram com o Flex, desde software para voice gear, para telegrafia, temos várias coisas. Ele tem muitos desenvolvedores que criam para este software e para este sistema. Podemos ter os spots, como eu estava a dizer ao Luís no início, os spots no Pan Adapter. Isto dá jeito. Isto para quê? Quando estamos a varrer a banda, nós olhamos e vemos logo se a estação está a chegar ou não. Às vezes, não é? Quando estamos, por exemplo, em concursos a fazer searching and pouncing, temos o band map e andamos a clicar, este não ouvimos, este não ouvimos. Aqui, em vez do band map, usamos aqui e vemos logo se ouvimos, se não ouvimos, vemos o sinal, não é? Por baixo do indicativo, do spot, vemos o sinal e sabemos se chega, se não chega, se vale a pena ir lá ou não, ou se nem vale a pena perder tempo. É uma vantagem, não é? E vemos logo todos os indicativos dos spots aqui no Pan Adapter. Consegue-se também receber duas bandas ao mesmo tempo, com o Flex, mas a nível de estação remota dá uma possibilidade muito, muito grande e dá outro tipo de gosto a operar uma estação remota, principalmente com um Maestro. A sensação que se tem mesmo é que se está na estação, não se nota quase o delay, principalmente na solução do macOS. Ainda tem menos delay, porque o Windows, por algum motivo, mete-lhe ali umas décimas de segundo que se nota um bocadinho. Nota-se um bocado a diferença entre o áudio no Mac e o áudio no Windows, mas mesmo assim não é muito perceptível. Consegue-se perceber mais nos concursos, se calhar há maior dificuldade, e talvez nos pile-ups, mas numa operação normal praticamente não se nota esse tipo de delay e de diferença, é mesmo como tivéssemos a operar a estação localmente, não é? E é um software muito completo. Consegue-se controlar tudo do rádio no próprio software, consegue-se enviar o áudio, digamos assim, para outros sistemas através do DAX, que é um software proprietário da Flex, que envia o áudio
através desse pequeno software que é o DAX, e também criar as portas CAT que nós quisermos para termos todos os softwares aqui ligados, desde o log, tudo e mais alguma coisa, clusters, voice keyers, tudo e mais alguma coisa que se possa imaginar, é possível fazer com este software. E podemos ter perfis também, estes são perfis de transmissão, onde eu, se quiser pôr FT8, ponho menos, ou ponho a potência que quiser, basta-me mudar o perfil e ele coloca-me a potência que eu quero. A nível de micros também dá para ter uma série de micros configurados com a equalização própria para cada microfone, e por isso permite-nos uma operação mais fácil também, mais agradável. Ora bem, vantagens do Flex, tem muitas, bem. Software para o Windows é gratuito, é fácil de configurar, é caso qualquer pessoa consegue, mesmo sem ter grandes conhecimentos informáticos, consegue configurar, não tem nada que saber. Com a versão 3, a partir da 3, dá para termos algo chamado Smart Link. Smart Link permite mais que um operador ligar-se ao rádio ao mesmo tempo. Ou então vários sistemas. O que eu às vezes faço é estar ligado com um maestro e estar ligado com um software, para ter, por exemplo, o bandmap num ecrã 32 polegadas. Então posso fazer isso. E posso, por exemplo, com o maestro, usar só os botões e ver o pan adapter num ecrã maior. Isso permite-me fazer isso com a versão 3. Depois, há uma grande integração com os softwares de log, digitais, tudo que é software. É muito fácil de integrar, principalmente naqueles que são desenvolvidos especificamente para o Flex. Tem um bom suporte técnico através também do fórum e da página de Facebook. Normalmente, qualquer dúvida que tenhamos, temos sempre resposta, tanto pelo Facebook como pela comunidade, pelo fórum da Flex. Temos a possibilidade de ter um pan adapter remotamente, que não é fácil, não há muito mais soluções que nos permitam ter este pan adapter remotamente. Temos a parte do Flex Maestro, ter um maestro onde temos um painel do rádio com os botões todos, porque há pessoas que gostam mais de botões, que é o meu caso, que gostam de ter a sensação de rodar o dial, não ser só com o rato ou com um dial qualquer extra. E então com o maestro dá-nos essa sensação de estarmos a operar o rádio localmente. Depois podemos monitorizar várias bandas ao mesmo tempo. Claro que cada modelo tem a sua limitação, o mínimo são 2, mas há até 8 receptores. Okay? 8 receptores com 2 transmissores, que é o caso do Flex 6700, que é o topo de gama. Depois, desvantagens, não há assim tantas quanto isso. O preço dos equipamentos não é barato, mas também andará se calhar mais ou menos ao preço de um equipamento dentro da mesma gama. Não podemos comparar um Flex com um TS 450 ou e com 7300 se for um Flex melhorzito. Pronto, claro que o preço não será o mesmo, mas também não andará tão longe assim. O Flex 6400 anda por $2.000, acho que por aí, novo, sem tuner. Por isso, pronto, é um bocadinho fora do orçamento para algumas pessoas, consegue-se no mercado de usados bons preços, às vezes, principalmente fora de Portugal, porque cá não há muitos, e consegue-se arranjar alguns a preços simpáticos. Outra desvantagem é que as atualizações principais, as principais, para vocês terem noção, só há 3, há a versão 1, 2 e 3 só. Já existe há uns anos. O Flex 6000 Series já existe há uns aninhos e só vai na terceira versão principal. Depois da principal, as outras são gratuitas, está bem?
quando há uma atualização da versão principal, muda muita coisa, que é o caso da 2 para a 3, muda, por exemplo, a parte do Smart Link, que permite vários operadores usarem o mesmo rádio e usar o Maestro como controle. E depois há o problema de não existir software para Android. Só temos para iOS. Isso limita um bocadinho, principalmente no meu caso, que ando mais por fora e trabalho fora. Às vezes dava-me jeito de ter a aplicação para Android. Claro que posso usar a versão do Remote Hams, posso usar essa solução no Flex, não há problema nenhum. E já cheguei a usar, mas isso não há problema nenhum. Mas pronto, mas será outra solução, não da Flex, mas uma solução mais paralela, né, digamos assim. Depois existem outras soluções, como eu falava há pouco, a remotemeradio.com, que é um sistema de aluguer, digamos assim, em que se paga uma taxa anual e depois paga-se por minuto. Só que são estações brutais, estações muito, muito grandes, com vários destaques, localizadas no cimo de montes, muito bem localizadas, muito bem montadas, umas com 100 watts, outras com amplificadores, umas com amplificadores 500, outras com amplificadores 1500, e eles agora também estão a usar tudo Flex Radio no Remote Ham Radio. Estão a usar tudo o Flex. E pronto, isto é a desvantagem, é que o preço é alto, não é? Por minuto fica caríssimo para o nosso bolso, mas depois tem a vantagem de usar mega estações que não temos a oportunidade de se calhar de operar muitas vezes, não é? Depois temos outra solução que é só para recepção, que é o WebSTR, e agora também temos um WebSTR cá em Portugal, que está muito bem montado e tem uma boa manutenção. Eu uso muitas vezes também, às vezes para ouvir outras estações, ou quando não ouço na minha ou algo assim. Às vezes uso o WebSTR, tanto cá como fora. Depois temos Remote Desktop, aí é mais complicado a parte da configuração, né? Nem toda a gente tem conhecimentos informáticos para construir uma VPN, para configurar uma VPN, e para que os softwares de áudio tenham um bom resultado. Que é normalmente o maior problema, é que não haja delay entre os softwares de transmissão de áudio. Ao início das estações remotas usava-se o mRadio Deluxe e o Skype, não era a melhor situação, mas era a que existia na altura. Mas é possível fazer isso e conheço quem opera dessa forma, através do TeamViewer ou do AnyDesk, e com softwares de VoIP. Eu acho que é mais complicado para a maior parte das pessoas. Quem tiver conhecimentos, nada contra. É mais uma forma. Outros detalhes muito, muito, muito importantes para ter em conta quando queremos montar a nossa estação remota. Temos de ter, isto é muito importante, a possibilidade de desligar a energia remotamente. Tanto com tomadas controladas através de GSM, e eu aconselho a ter pelo menos uma destas GSM, e as outras podem ser Wi-Fi, mas a principal, se calhar, que controla o rádio, ser por GSM. Isto porquê? Porque pode, por exemplo, por algum motivo o rádio ficar a transmitir, se não tiver o timeout, está sempre a transmitir, e por algum motivo de retorno de RF, por exemplo, o router baralha-se todo e não conseguimos aceder à tomada por Wi-Fi. Por GSM nunca falha. Por isso convém sempre ter tomadas remotas. Isso é muito, muito importante, e descobri pela pior maneira. Uma delas foi essa, que o rádio ficou a emitir. Eu não conseguia controlá-lo de forma nenhuma, porque o router passou-se também. Aquilo foi uma questão de RF, de certeza, que me colocou a PTT sempre no ar. Por isso convém sempre ter essa possibilidade de desligar tudo a qualquer altura.
está bem? Quando as coisas correm mal, lembrem-se que estão longe e podem não ter ninguém na estação que consiga desligar a energia. Depois, convém ter a possibilidade de reiniciar o PC remotamente. Eu tenho a tomada remota ligada ao PC também, em que sempre que desliga e liga a tomada, ele tem o wake up online, ou seja, sempre que ele detecta que tem rede de internet, ele reinicia. A BIOS tem essa função, em que quando detecta a LAN e tem corrente, ele reinicia automaticamente. Isto convém, porque senão nunca o PC vai abaixo e acabou, não conseguem fazer mais nada. Convém ser um PC que tenha esta possibilidade na BIOS, está bem? Depois, possibilidade de reiniciar o router. Agora também a maior parte dos routers têm aplicações de telemóvel que permitem isso, reiniciar, porque às vezes há algum problema nas portas, na abertura de portas, no IP, na atribuição de IP, convém conseguirmos reiniciar o nosso router, ou através de uma tomada remota, ou através da aplicação da própria operadora. Depois, há uma desvantagem grande, que é os amplificadores e os seletores de antena têm de ser todos automáticos. Aí não há cá os velhinhos amplificadores a válvulas, aqui não servem para nada, não conseguimos fazer nada com isso, e os seletores de antenas manuais também não podem ser usados. Tem de ser tudo automático, que torna muito mais caro. Um amplificador automático é um bocadinho mais caro. Agora estes de MOSFET já conseguem ter um preço mais simpático, não é? Principalmente se for de construção caseira, consegue-se um amplificador com um preço bastante simpático. Por isso, mas têm de ser automáticos, têm de mudar de banda automaticamente, a não ser que não tenha filtros, e aí já não precisa de mudar de banda. Mas aí pode dar cabo dos vizinhos e tudo à volta, não é? Depois, o rotor também tem de ser controlado por software. Há várias soluções para isto. Há umas caixinhas do EA4TX, que é a que eu tenho, é que eu uso, o Automatic Rotator System, já antiguinho, ele já faz isto há uns aninhos valentes, e funciona muito bem. Há uma solução um bocadinho mais barata, que eu acho que não é tão prática para mim, que é o Easy Rotor Control, do DF9GR, que também se liga ao rotor, ao comando do rotor que nós temos, e controla-se automaticamente através de um softwarezinho. O do EA4TX já vem com software, eu acho que o ERC, acho que não. Acho que é preciso usar o PST Rotator, que tem um custo também. Eu por acaso arranjei um do EA4TX e pronto, também somos amigos, fazemos concursos juntos e pronto, e qualquer coisa também ele dá uma ajuda, é impecável para toda a gente.